E aí, vamos conversar sobre um assunto que tira o sono de muito estudante: como validar um estágio não obrigatório para cumprir as horas de extensão. E olha, para quem é da engenharia elétrica na UFPR, esse material aqui é o guia definitivo para resolver essa pendência. Pois é, né? A gente vai chegando perto da formatura e, pá, aparece esse número na frente, 420 horas de extensão. Parece uma montanha gigante para escalar, verdade? Muita gente fica perdida, sem saber nem por onde começar. Mas calma, a boa notícia é que tem um caminho, um passo a passo bem definido para isso. E é exatamente esse caminho que a gente vai desvendar agora. E olha só qual vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o panorama geral. Por que, afinal, existe essa tal de extensão? Depois, vamos direto para o livro de regras do curso, PPC. Em seguida, a gente apresenta o Caminho das Pedras, que é um projeto específico, o PEC 0056600. Aí vamos entender o método por trás disso, o tal do ciclo extensionista. E para fechar, a parte prática. Como validar tudo isso? Bom, então vamos começar pelo começo. Antes de sair correndo atrás do como fazer, é super importante entender o porquê. De onde, afinal de contas, saiu essa história de horas de extensão obrigatórias? Então, a coisa toda vem lá de cima, de uma política nacional de educação. Existe uma lei federal que diz o seguinte: no mínimo, 10% da carga horária total de qualquer curso de graduação tem que ser em atividades de extensão. A ideia por trás disso é bem nobre, sabe? É criar uma ponte de verdade entre o que se aprende na universidade e o que a sociedade precisa. E esse processo todo tem um nome oficial, que é a integralização da extensão. E a própria definição da UFPR deixa bem claro qual é a pegada. O objetivo é que a extensão não seja só uma obrigação, mas uma parte essencial da formação de cada um. É aquela ponte que eu falei, entre a teoria da sala de aula e os problemas reais da comunidade lá fora. Olha só o que diz o próprio regulamento do curso, que resume essa filosofia perfeitamente. A extensão é um processo interdisciplinar que promove uma interação transformadora. A palavra-chave aqui é transformadora. Ou seja, não é só para cumprir tabela, não é só uma carga horária. A ideia é gerar uma troca que mude tanto quem está na universidade quanto a sociedade, aplicando conhecimento para gerar um impacto de verdade. Certo? Entendido por que geral, agora vamos afunilar o papo. Vamos sair da regra nacional e pousar direto na realidade do curso de Engenharia Elétrica da UFPR. Onde é que estão escritas as regras do jogo pra gente? A resposta está aqui, ó, no projeto pedagógico do curso, o famoso PPC. É esse documento que é a nossa Bíblia. Ele pega aquelas diretrizes nacionais e traduz para o nosso dia a dia, definindo tintim por tintim o que cada estudante precisa fazer para conseguir o diploma. E o PPC de 2022 da Elétrica não deixa dúvida nenhuma. Para se formar, tem que comprovar exatamente 420 horas de extensão. Ou seja, aquele número que assustou lá no começo não foi chute não, é a meta oficial mesmo. Ok, então a gente já sabe o porquê e o quanto. Agora vem a parte que todo mundo quer saber, o como. Como é que se faz isso? E a resposta é que existe sim um mecanismo específico criado exatamente para permitir que um estágio conte para essas horas. Então, anotem aí esse nome e principalmente esse código, PX0056000. Esse é o nome do projeto de extensão oficial do Departamento de Elétrica e ele foi pensado justamente para ser essa ponte, essa conexão entre a experiência de um estágio e a obrigação acadêmica da extensão. Mas aqui vem o pulo do gato. Não é qualquer estágio que entra nesse projeto automaticamente, não. A condição para participar está bem clara. A atividade precisa ter 3 pilares. Primeiro, um diagnóstico técnico. Depois, uma intervenção prática. E, por fim, a difusão do conhecimento. É essa tríade que faz a mágica acontecer. E isso nos leva para uma mudança de mentalidade que é fundamental. Na prática, o que diferencia um estágio normal, comum, de um estágio que pode vir a hora de extensão? A resposta é que a atividade de estágio precisa ir além de simplesmente cumprir tarefas técnicas. É preciso seguir uma metodologia, um método que os documentos oficiais chamam de ciclo extensionista. Ou seja, não basta só fazer o trabalho técnico bem feito. É preciso ter uma intenção, um propósito de extensão por trás. E esse ciclo deixa tudo bem claro. Olha só os passos. Primeiro, o diagnóstico. Identificar algum problema, alguma lacuna de conhecimento lá no ambiente do estágio. Segundo, a intervenção. Usar as habilidades de engenharia para criar uma solução para aquilo. E terceiro, a difusão.
Como é que essa solução ou o conhecimento que foi gerado pode ser compartilhado com mais gente? Pode ser um manual, um treinamento, um artigo. O importante é compartilhar. Beleza? A parte teórica, o conceito acho que ficou claro, né? Agora vamos para a parte que ninguém gosta, mas é essencial, a papelada. Como é que a gente formaliza tudo isso para garantir que as horas sejam validadas no final? E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Ah, mas o meu contrato de estágio normal já não é suficiente? E a resposta curta e grossa é não. Só o contrato de estágio sozinho não garante a validação das horas de extensão. E o motivo é bem simples, na verdade. São 2 documentos com propósitos diferentes. O termo de compromisso de estágio, o TCE, é um documento administrativo que fala das tarefas do dia a dia. Já a proposta de extensão é um documento acadêmico. É nessa proposta que aquele ciclo, diagnóstico, intervenção e difusão, vai ser descrito. É ali que a tal intencionalidade aparece no papel, ligando o estágio oficialmente ao projeto PEX. Então, a fórmula vencedora é essa aqui. É a soma das duas coisas. O TCE, que é a base técnica do estágio, mais a proposta de extensão, que é o que conecta tudo com o projeto PEX. Com esses dois juntos, aí sim a atividade pode ser validada. E para não deixar passar nada batido, o próprio guia do projeto já dá um checklist de mão beijada. É só conferir. O estágio está ativo no semestre? A vinculação ao PEX foi feita no prazo certo? A atividade realmente segue aquele ciclo de diagnóstico, intervenção e difusão? Existem provas disso? E no final, os relatórios, tanto de estágio quanto de extensão, serão entregues? É só ir ticando. Pronto, com isso o mapa da mina está completo. A gente partiu da regra geral lá dos 10%, desceu para o PPC do curso de elétrica e chegou no passo a passo prático de como aderir ao projeto PES. Não é um processo automático, tem que ter essa intenção, mas o caminho é claro e, como a gente viu, totalmente possível de seguir. E no final fica uma reflexão, né? Quando a gente olha por esse ângulo, a exigência da extensão deixa de ser só uma barreira burocrática para se formar. Ela vira um convite para pensar em como a engenharia, desde o estágio, já pode gerar e compartilhar conhecimento, transformando uma experiência profissional em algo com um impacto social de verdade.